Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da noite de hoje. Nós vamos, a Lilica, a Lolo e eu, vamos conduzir esse momento e como fizemos na semana passada, né? Nós vamos ter um primeiro momento de oração, que a Lolo vai fazer. Depois disso, primeiro nós vamos cantar, na verdade. Vamos cantar um cântico, depois a Lulu vai fazer uma oração e então nós vamos partir para o versículo bíblico da semana, ok? E aí todos vocês poderão nos acompanhar. Depois disso, durante o estudo, a Alicia vai me ajudar lendo os textos que eu já transcrevi ali para o meu computador, tá certo, Lilica? Então vamos cantar. Qual é o cântico que nós vamos cantar juntos? Olhar somente a ti. Vamos começar com Olhar somente a ti. Depois você anota, minha filha. Vamos cantar primeiro então, depois a Lulu anota os nomes ali, tá bom? Vamos lá. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, E não olhar atrás. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a ti, Senhor. servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, olhar somente a ti, Senhor. amar somente a ti, Senhor. servir somente a ti, Senhor, Servir somente a ti, Senhor. e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Muito bem, agora nós vamos ver quem já entrou aí para nós cumprimentarmos nominalmente. Depois a Lulu vai anotar o nome de todo mundo, enquanto eu dou já uma olhadinha aqui quem já chegou, não é? Então, primeiramente aqui o Ronieri, seja muito bem-vindo.
A mamãe que está lá na sala, preparando o trabalho para amanhã, na sua escola. O tio Noel, a tia Elaine, o Celso Couto, a Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite, Joaninha, Lafayette. Boa noite, Maria Xavier, Dolorinha, Diácono Sebastião. Boa noite, Josi. Boa noite, Cardoso. Boa noite, Dona Dulce, seu Nilson. Boa noite, Beth e Dona Alvina. Boa noite, Presbítero Bonora e Dona Elô. Boa noite, Lídia, Presbítero Garmes. Ataíde, boa noite, meu irmão. Boa noite, a Sueli Mirtes. Boa noite, a tia Sandra, que está aqui. E também o Claudemir e a Maria Xavier. Aí quem mais chegar depois, a Lulô vai anotar para nós, certo? Enquanto a Lulô vai anotando ali, nós vamos partir para o quê? Qual é o próximo passo? Ih, não é a Lulô também? Ih, Lulô, então vamos fazer assim, ó. Enquanto você lê, a Lilica anota os nomes, depois ela passa para você aí, tá bom? Qual é o versículo da semana mesmo? É o Salmo 119, Salmo 119 e 71. Então vamos lá. Como é que o povo acha aí? Onde é que está o Salmo? O Salmo tá no meio da Bíblia. No meio da... Tá fácil de achar? Tá? Então tá bom, então vamos lá. Salmo 119. 71. Quem já achou? Tá no meio da Bíblia, tá fácil, né? Vamos lá, Lulu, ajuda a gente aí. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então vamos lá de novo? Lica, tem que falar com a gente também, ó. Foi-me bom ter eu passado... Pode aqui, ó. Não é pra decorar, minha filha. Fácil. Aí não é pra decorar? Então. Você não Tá decorou. bom. Então vamos lá. Abre aí. Ela vai acompanhar lá e depois ela decora, né? Então eu vou decorar. Vamos lá. Foi-me bom ter eu passado por pela aflição. Peraí, eu errei. De novo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. É isso, muito bom. Então você já decorou aí? Ó, foi-me bom ter eu passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71, né? Então vamos devolver o trabalho da Lolo aqui, Lica, porque eu vou precisar de você lá, ó, né? Que Lolo, olha que bom, tá sobrando assessoria aqui, que maravilha, né? Muito bem, pessoal. No finalzinho a gente canta mais um cântico aí, se o tempo nos permitir, porque agora são 7 horas e 35 minutos, ok? E o assunto de hoje está baseado, na verdade, o texto que nós vamos usar para começar é o texto de 2 Timóteo, e a Lilica vai ler para nós. 2 Timóteo, capítulo 1 do versículo... Desculpa, gente. Tá no Novo Testamento, né? É no Novo Testamento, ó. Então, ó, é melhor de trás para frente. Tá. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Você que tá em casa aí tem dificuldade para achar, então você vai de trás para frente. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito e Timóteo. Timóteo o quê? 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Então vou repetir, ó. De trás para frente, abre sua Bíblia. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, 2ª, 1ª de Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo. Ok? Então vamos lá. Versículo 4? Capítulo 1 de 8 a 10, minha filha. Leia lá para nós, por favor, tá? Tá, é de 8 a 10, né? Uhum. 8 a 10. Cadê o número 8? Aqui, minha filha. Ó. Ah, tá aqui. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcera. Passa de novo? Devagar, vai tranquila. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, sendo seu encarcerado. Não. Aqui é nem do seu encarcerado. Então vamos lá. Nem do seu encarcerado, que eu sou,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, Vamos prestar atenção no versículo 9, tá? que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Isso. Amor, a caneta aqui acabou a tinta. Se você puder trazer uma caneta para nós aí, eu agradeço, tá bom? Porque a Lulu não pode continuar com essa caneta porque não tem mais tinta. Não tem, meu amor. Eu vou escrever. Mas a mamãe já ouviu lá atrás para nós. Daqui a pouquinho chega uma caneta nova aí para nós. Certo? Muito bem, pessoal, vamos fazer uma oração e vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo de hoje. Quem vai fazer essa oração é a Lulu. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos nos concentrar em Deus para falar com Ele nesse momento. Ora, Lulu. Senhor, meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos deu, pela essa live que nós estamos fazendo, estudo bíblico, Senhor, para que cada dia nós aprendamos mais a ler da Tua Palavra. E cuide de todos nós e daquelas pessoas que estão participando, Senhor, lá da casa delas. Que o Senhor cuide de cada uma e que o Senhor entre no coração, Senhor, daquelas pessoas que ainda não te conhecem, para que elas estudem a Bíblia, Senhor, para que elas orem. E que o Senhor cuide de cada uma delas, Senhor, cuide de todos nós que estamos aqui também. Meu pai, a minha irmã e eu, Senhor, que estamos fazendo esta live para agradar a Ti. Cuide de todos nós e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chegou uma caneta boa. Amor, vira só um pouquinho para mim o celular. Obrigada, amor. Para tirar um pouquinho da distância que tem aqui em cima. Pouquíssima coisa, tá bom? Por favor. Isso aqui, quem não sabe, faz ao vivo também, né? Eu já te falo quando tá bom. Aí tá bom. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Vamos em frente, pessoal, porque a hora não espera. Viu? Tá ótimo. Obrigado, amor. Bom, hoje nós vamos falar estamos falando sobre os atributos de Deus. E na semana passada nós enfatizamos a paciência de Deus. Hoje nós vamos falar da graça de Deus, tá certo? Então o texto que nós usamos foi esse daí, 2 Timóteo, onde vale a pena relembrar o que o apóstolo Paulo diz no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Grave isto, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Isso tudo é assunto para hoje, viu, gente? Foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, tá bom? Na minha introdução, começamos dizendo o seguinte: quando o assunto é graça de Deus, é preciso apontar qual é a intenção quando nós expomos o assunto, considerando que teologicamente, não é? A graça pode ser considerada de duas maneiras, como graça comum. Você não vai achar esse texto na Bíblia, porque é um termo teológico, e graça salvadora. Então vamos aqui, embora muitos irmãos aí já tenham noção do que eu estou falando, vamos relembrar o significado disso. A graça comum é aquela que contempla toda a criação e que beneficia todos os seres humanos pelas bênçãos comuns, né, que são compartilhadas com todos, né? Assim como também os benefícios relacionados ao trabalho, que mais? Ao estudo, à alimentação, à constituição de uma família, moradia, a chuva que cai sobre nós, o sol que brilha e por aí vai. Então,
Isso chama-se graça comum. Então, são benefícios que vêm de Deus e que são compartilhados com toda a criação. Os animais são beneficiados dessas coisas. E o homem, sobretudo, que é chamado, considerado a coroa da criação. Mas, esta é a graça que nós vamos enfatizar aqui hoje, ó, a graça salvadora. A graça salvadora é aquela que presta atenção, além de todos os benefícios que eu acabei de mencionar aqui, ela está direcionada para um número bem menor de pessoas. Né? E esta graça é que habilita essas pessoas a agirem de modo que todo bem que elas manifestam é resultado ou resultante daquela mudança de natureza que ocorre lá no coração, que é realizada por Deus na vida das pessoas. E ela está em constante progresso. As pessoas estão crescendo, progredindo cada vez mais. E o objetivo final da graça salvadora é levar estas pessoas a atingirem a estatura de Jesus Cristo, varão perfeito, vivendo, portanto, cada dia a sua imagem, semelhança e se submetendo aos preceitos divinos como princípios. Aí é muito importante gravar isto, não é? Quem foi atingido pela graça salvadora, então vive a semelhança de Cristo, procura viver semelhança e se submete aos preceitos divinos como princípios que Deus estabeleceu para que, nos termos do apóstolo João, eles foram, na verdade, né? Foram feitos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, eles vão viver baseados nos preceitos de Deus. Então, que fique muito claro esse ponto da graça salvadora, porque esta é a ênfase da noite de hoje. Então, graça de Deus, 2 aspectos. Você consegue lembrar? Dá para colocar nos comentários aí para nós? Graça comum e graça salvadora. A graça comum atinge todos os homens. Vocês todos estão convidados a participar. É um estudo bíblico. Então você pode escrever no comentário, porque é importante que eu tenha a sua participação. Você entendeu? Então você escreve lá. Graça comum atinge a todos os homens. Né? Favorece inclusive os animais. Graça salvadora atinge alguns, não todos, porque aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador nos termos de João, no capítulo 1. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber, João diz, a saber, os que creem no seu nome. Bom, estes 2 aspectos aí da graça de Deus são a sua perfeição em execução. É Deus usando a sua bondade, é Deus usando o seu amor, é Deus usando a sua paciência, tudo isto por meio desta qualidade chamada graça. O capítulo de hoje tem como objetivo examinar mais este atributo aí, aplicado a todos os que, sem qualquer merecimento, aqui no texto que nós lemos, são objetos da graça salvadora. Por que nós falamos sem qualquer merecimento? Paulo diz que ele nos chamou não segundo as nossas obras. Eu vou diminuir o ar, porque você está sentindo frio? Não, tudo bem. Mas está ventando muito das minhas costas aqui. Vamos ver se diminuindo aqui, melhora um pouquinho. Bom, nosso primeiro ponto é lá para mim, Lilica. Ó, presta atenção aí, quem puder nos ajudar. Gabi, quem mais? Tia Vânia já chegou aí? Tia Vânia, chegou aí ou não? Ó, Gabi, quem mais puder anotar para nós aí, mamãe, quem tiver aí, põe aí para nós. Primeiro ponto, a graça divina é favor e não merecimento. Fala de novo, minha filha. A graça divina é favor e não merecimento. É favor.
não é merecimento. Viu, gente? Esse é o primeiro ponto. Então escrevam para nós aí e participem com a gente e nos ajudem, por favor. A graça é a única fonte, a graça divina é a única fonte ou a causa de onde fluem a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para com o seu povo escolhido, tá bom? Quem tem dificuldades com essa questão de eleição, infelizmente, vai sofrer muito com esse assunto, porque é assim que a Bíblia põe, né? É assim que a Bíblia dispõe o assunto. A graça divina é o soberano e salvador favor de Deus exercido na dádiva de bênçãos, então na concessão de bênção às pessoas que não têm mérito nenhum. Vou voltar ao que Paulo falou. Não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça. A palavra graça quer dizer favor não merecido. Esse é o significado da palavra. Então, graça quer dizer favor não merecido. Então, se eu disser que Deus me agraciou, eu estarei afirmando que ele me fez um favor que eu não mereço, certo? Então, ó, não apenas isso, né? É também o favor de Deus demonstrado a pessoas que não possuem méritos próprios, merecimentos, mas são, isso aqui quem diz é o autor que nós estamos estudando aí, que é o Arthur Walkington. Papai W. Não, a Lilica que falou W. Eu perguntei. Arthur Walkington Pink. Então, vejam o que ele diz. A graça não é apenas um favor concedido àqueles que não têm merecimento, mas é também, olha só, Deus demonstrando às pessoas, né, pessoas essas que não só não possuem merecimentos próprios, Deus compartilhando bênçãos com as pessoas, mas também pessoas que são totalmente merecedoras do inferno, da condenação. Duas coisas, ó. Não merecem as bênçãos de Deus e são merecedoras da condenação eterna. Então, a graça é completamente imerecida. Ela nem é procurada, gente. Não é procurada de nenhum modo e nem é atraída por nada que haja em qualquer tipo de objetos ou coisas ou pessoas, né? Por nada que provenha de dentro do ser humano. Ninguém mostra o interesse natural por Deus e pelos seus favores, não. Porque por favores aqui, nós vamos entender mais do que aquelas bênçãos comuns. Dentro da graça especial, nós vamos entender aqui que está o amor, o perdão, a paciência, a longanimidade, a fé. E então eu estou dizendo que muita gente não busca estes favores, não é? Bom, a mais completa, segundo o autor do livro que nós estamos estudando, a mais completa exposição da maravilhosa graça de Deus encontra-se lá nas epístolas do apóstolo Paulo. Então, nos escritos de Paulo, graça está em direta oposição a obras e merecimento. Então, onde está a graça, não há lugar para obras e para méritos humanos. Onde estão as obras e os méritos humanos, não há lugar para graça. São coisas incompatíveis. Então, vamos ver isto lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 6. Se você quiser anotar aí, para que você depois possa conferir Romanos 11, 6. Tá anotando pra gente as coisas que o senhor tá pedindo. Que bom. E a Lilica vai ler. Aqui? Uhum. E se é por graça, já não é pelas obras. Só um minutinho.
Paulo está falando aos Romanos, hein? No capítulo 11, versículo 6. E se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é por obras, já não é pela graça. De outra maneira, as obras já não são obras. Então, é tão impossível unir a graça e as obras como unir a água e o óleo. São duas coisas que não se misturam. Então, se é por obras, o apóstolo Paulo diz, então já não é por graça. De outra maneira, as obras já não são obras, então elas se transformam em graça. Então é impossível uni-las. Muito bem, outro texto onde Paulo fala também sobre o assunto está em Efésios, anotem aí, no capítulo 2, texto muito conhecido, versículos 8 e 9. Leia, minha filha. Ora, ao que... Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Aí? Tá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, e é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Repetindo, hein? Para quem não está lembrado, Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E olha que interessante, Paulo está dizendo, isto não vem de vós, é dado por Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja também ainda, anote aí por favor, Romanos 4, versículos 4 e 5, que a Alicia vai ler para nós aqui. Romanos 4, 4 e 5. Leia lá, minha filha, por favor. Ora, ao que trabalho, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Como justiça, não é? Como Observaram a diferença? Paulo está dizendo, ao que trabalha, todo aquele que trabalha, o salário não é considerado um favor. É uma obrigação do patrão, né? do empresário, remunerar o trabalhador. Mas o que não trabalha, aqui trazendo para o contexto eclesiástico, Paulo diz, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. E aí, por ímpio, Paulo não está falando de quem permanece perdido. Paulo está falando de todos aqueles que estavam perdidos e então Deus os alcançou com a sua graça. Paulo diz, a sua fé é atribuída como justiça. Fé em quem? Neles próprios? Nós vamos ver no terceiro ponto do nosso estudo aqui. Então, partindo para o segundo tópico, vamos hoje dar conta de terminar no nosso horário, se Deus quiser, né? Então, segundo tópico, quem estiver anotando aí, se for a mamãe, a Gabi. Isso, anota para nós aí. Lê lá, Lírica. Segundo tópico para nós. Características da graça de Deus. Vamos falar no segundo tópico sobre características da graça de Deus. Olha, de repente você pode estar pensando assim, esse assunto é muito teológico, não tem muito a ver comigo não. Tá bom, eu te faço a seguinte pergunta, você se acha uma pessoa boa? Você acha que Deus não está sendo bom demais com você? Que você está precisando de umas bênçãos que Deus não está te dando? Quando nós aprendemos sobre a graça de Deus, estes conceitos são modificados radicalmente. Porque pela ótica de Deus, Ele não nos deve nada. Deus não nos deve nenhum benefício. Se é graça, é favor. Então, se Deus me deu uma multiplicidade de coisas nesta vida, então eu tenho apenas que agradecer. Outro ponto que eu perguntei, você se acha bom? Biblicamente, nós já falamos em outra ocasião aqui,
que ninguém é bom o suficiente para Deus olhar e falar assim, eu vou favorecer, vou ajudar a Lolo, porque a Lolo é uma menina muito boa, muito boazinha essa menina, então eu vou ajudá-la em tudo que ela precisa. Não, a Lilica é melhor. A Alicia é uma menina boa, então eu vou ajudar a Alicia e ela vai ter alimento, em casa nunca vai faltar roupinhas para ela, então ela vai poder ir para a escola, vai se formar. Agora eu vou perguntar para vocês duas. Você se acha boa, Lolo? Você não é boa? E você, Lilica? Eu sou boa. Você é boa? Tá brincando com coisa séria. Tá brincando. Depois de tudo que eu falei, ficou fácil, né? Pai, não. Ó, depois de tudo que eu falei, ficou fácil fazer essa pergunta. Elas vão dizer, claro que não, né? Mas a questão é, por quê? Por que essas meninas tão novas e eu não somos bons? Aí para vocês nunca esquecerem, viu? A resposta é simples. Porque nós todos somos pecadores. Entenderam? Pecadores não são bons. Pecadores não são bons, são pecadores. Eles devem a Deus. Então, se alguém perguntar um dia para você, Lolo, e para você, Lilica, por que vocês não são boas? Não são boas pessoas? Aí vocês vão responder assim, porque eu sou uma Pecadora. Sou uma pecadora. E você também é. Você que tá aí assistindo também. Mas é bom a gente pensar na gente e não apontar o dedo pro outro, né? Bom, então, características da graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça divina é eterna. Então, esta é uma característica da graça de Deus. Ela é eterna. Pelo texto que nós lemos aqui, a graça foi planejada antes de ela ser colocada em prática em relação ao ser humano e faz parte de um propósito divino antes que o universo tivesse sido criado. Paulo fala aqui no versículo 9, aqui ó, nos foi dada em Cristo. Bom, Lilica, leia lá, por favor. Tudo. Aqui ó, pode ler, pode daqui ó. Tá. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Em Cristo, quando? Antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos eternos. Eu não sei por que eu coloquei séculos ali. É antes dos tempos eternos, tá bom, gente? Então, em primeiro lugar, a graça divina é eterna. Ela existe antes da criação. Segunda característica da graça, a graça de Deus é livre. Como eu tenho falado, ela é gratuita. Ninguém, por qualquer meio ou qualquer esforço. Será que uma pessoa, Lolo, Lilica, será que a pessoa de tanto orar, ela vai conseguir um benefício de Deus? Não. Porque ela vai falar assim, Deus tem que me abençoar, porque eu orei, estou orando a semana inteira, já orei o mês inteiro, estou andando a pé, estou pedindo a Deus para me ajudar, a meu carro sair da oficina e não sai, e aí, Deus é obrigado a... Não. Deus A não. vontade dele é a vontade dele. A graça de Deus é livre, não é? E é gratuita. Então ninguém... Aí a Lulu vai falar assim, papai, e se eu orar para eu ganhar no Natal uma Rainbow Dash? Que a gente já tem. Já ganhou, né? E diga-se de passagem, que boneca cara, hein? Essa daí, ó. E se eu orar, que o papai falou que não vai dar para o Papai Noel trazer, não vai dar para ganhar, tal. Papai Noel. Eu vou orar, eu vou ganhar? E se eu orar para ter no almoço aquela sobremesa caprichada? Então eu vou fazer uma oração muito bem feita, eu vou orar a noite inteira, porque eu estou sonhando em ter uma sobremesa assim diferente. Estou citando aqui casos absurdos, é óbvio que não se faz isso, mas para você ter uma noção de que mesmo que eu ore, Deus não vai me favorecer por causa de um esforço meu. Eu fui à igreja a semana inteira, eu fiz uma campanha, Deus tem que me abençoar. Deus nunca tem que fazer nada. Quando eu busco a Deus é um dever meu. Quando eu oro é um dever. Eu vou falar sobre isso aqui. Quando eu vou à igreja é um dever, é um compromisso.
Deus não tem obrigação de me favorecer. Absolutamente. Vamos ver o que é que está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24. Leia lá, Lilica, por favor. Está escrito assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados como? Gratuitamente. De graça. Que diz mais? Acabou, é aí mesmo. Acabou. Ou seja, todos os que se reconhecem favorecidos, beneficiários da morte de Cristo ou favorecidos pela morte de Cristo, sabem que este imensurável benefício foi concedido gratuitamente. Deus não falou assim, ó, eu vou morrer, Jesus disse, eu vou morrer, mas vocês vão ter que me pagar. Vocês vão ter que fazer alguma coisa em troca. Não. Jesus se deu voluntária e gratuitamente. Então, quais são as duas características da graça de Deus? Ela é eterna e é gratuita. Terceiro lugar, e último aqui, a graça de Deus é soberana. Pode colocar aí quem estiver nos ajudando. A graça de Deus é soberana. Vamos lá, Lilica. Êxodo 22, 19. Para quem está escrevendo. Êxodo 22, 19. Deus disse a Moisés: terei misericórdia ou graça de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O que é o que quer dizer me aprouver? Tipo, aprovar. Será que é aprovar? Não. Não De quem eu quiser. É o que Deus está dizendo. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Então, este texto aqui mostra, claro, ele é repetido lá em Romanos, no capítulo 9, né? Ele mostra claramente que nenhum ser humano exerce qualquer influência na decisão e na atitude de Deus em estender a sua graça. Deus a dá a quem Ele quer. Ele aplica a quem lhe apraz. É uma decisão livre e, como nós estamos vendo agora, soberana. Qualquer ser humano pode até se enraivecer, porque Deus usa a sua liberdade para dar graça a quem Ele quer, sem consultar quem quer que seja. Para muitos essa atitude é injusta. É como se Deus tivesse obrigado, para algumas pessoas, a favorecer todo mundo, em toda a humanidade. Ou então premiar as pessoas com benefícios. Ah, eu dei uma esmola lá no asilo. Ah, eu ajudei lá na creche. Ah, eu dei uma esmola para o rapaz que estava lá no farol pedindo ajuda. Ah, eu dei uma oferta para isso, ajudei a construir aquela igreja, aquela outra. Então o que é que Deus me deve? Alguns acham que Deus lhes deve, porque eles fizeram alguma coisa considerada boa. E aí esse pensamento se estende a algo que é muito maior que a salvação. É como se Deus fosse obrigado a salvar todo mundo. E alguns acham assim, não, peraí, Deus não vai me condenar porque eu não sou uma pessoa ruim. Eu nunca, até onde eu me lembro, eu nunca assaltei, nunca roubei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca fui preso. Eu nunca usei drogas. Eu nunca fui um dependente químico. Então, eu vou entrar no céu. Eu não sou um homem mau. Vou entrar no céu. Nem sabe se vai entrar. Um homem. Bom, o homem não vai entrar no céu por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Somente aquele que foi alcançado pela graça é que pode, com muita paz no coração, ter a convicção de que entrará no reino de Deus. Por quê? Quem pagou o preço no seu lugar? Nós vamos ver o terceiro ponto, já estamos chegando lá.
Então, essa perspectiva de muita gente aí, não é, contraria qualquer conceito de graça e inverte as coisas, submete a ação de Deus ao comportamento humano, quando todos nós sabemos que Deus é que está acima do que nós fazemos em nossa pequena e inexpressiva vida passageira. Nós oscilamos naquilo que nós fazemos, nós mudamos a nossa vontade, nós mudamos de opinião, mas Deus não é e Deus não age assim. Então esta é a razão porque o apóstolo Paulo usa a figura do barro e do oleiro quando ele diz aqui, vamos lá, Lica. Não tem um oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonrar? Para desonra. Então veja de novo. Não tem o oleiro, olha lá, direito, é uma pergunta, sobre a mesma massa, ou sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. O que Paulo está ensinando aí? O que é que Paulo está dizendo neste texto? Que Deus é este oleiro e nós somos este barro, esta massa que ele manipula como ele quer, porque ele é o oleiro. Foi por esta graça que Deus, Abraão não merecia, mas Deus separou Abraão de todos os seus vizinhos e fez com que Abraão fosse chamado seu amigo. Foi esta graça também que fez com que Jesus recebesse publicanos e pecadores. Foi esta graça aí que fez Jesus receber aqueles que eram marginalizados pela sociedade e, ao mesmo tempo, rejeitar aquele que se julgava bom. Existe um rapazinho lá, no Evangelho, que foi até Jesus e disse que cumpria a lei de Deus, toda a lei de Deus. Jesus, ele virou as costas para Jesus quando Jesus diz, falta uma coisa. Então, é exatamente neste imerecimento aí que a graça de Deus alcança uma proeminência maior, um maior destaque. A graça de Deus aparece mais quando a gente se vê mais imerecedor. Quanto mais eu vejo que eu sou imerecedor, tanto mais eu enxergo a imensidão da graça de Deus. Então, vejam o exemplo recente que nós usamos aqui na nossa igreja de Saulo, não é? Saulo foi um perseguidor cruel e sanguinário da Igreja de Cristo. Ele diz o texto que respirava ameaças, estava contra os discípulos do Senhor, estava disposto a matar e atormentava os cristãos. Não havia limites para Saulo demonstrar o seu ódio em relação ao evangelho que era anunciado por Cristo e pelos seus discípulos. Ele não era um perfeito objeto da ira de Deus, eu pergunto. Saulo não reúne todos os elementos para Deus mandar um raio na cabeça dele e acabar com a vida dele? Ele era. Entretanto, Cristo foi até ele e interrompeu aquela vida horrível, transformando-o de perseguidor a perseguido, de lobo a ovelha, de perdido e condenado a um homem salvo e resgatado para a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, observem também, então eu citei Abraão, eu citei Saulo, eu citei os publicanos e pecadores, e agora observe a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz o seguinte, alguns deles estavam atolados em abomináveis libertinagens, estavam habituados a tão ultrajantes atos de injustiça que eram uma infâmia até para a natureza humana. Ou seja, qualquer pessoa que visse o que eles estavam fazendo na igreja de Corinto dizia, como isso é possível? Eles estão se dizendo cristãos. Contudo, até mesmo esses filhos da violência, escravos do sensualismo, foram lavados, santificados, justificados. Vamos ver o texto que está aí em 1 Coríntios,
capítulo 6, de 9 a 11. Podem escrever aí para mim, por favor. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Leia lá, Lilica, por favor. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É Paulo escrevendo para aquelas pessoas em Corinto que não estavam se comportando bem. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Preste atenção no que Paulo vai dizer agora, hein? Fostes. Tais, quer dizer, isso tudo que Paulo falou agora, roubador, vou repetir para vocês aqui, ó. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, ladrões, né? Já falei ladrão, né? Roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Agora Paulo está dizendo, vocês eram isto aí, ou alguns de vocês eram isto. Mas o que Deus fez? O que está escrito? Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Fostes santificados. Mas fostes justificados. Fostes justificados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muito bem. Isso aí nos leva ao último tópico, porque eles eram terríveis na vida anterior, como Paulo disse. Vida anterior aqui não é vida passada, não, gente. Não é nada de reencarnação, não. Eles eram terríveis no passado, né? Agora, eles foram santificados, foram justificados. E a causa foi a morte de Jesus Cristo. Então, o terceiro tópico diz o seguinte: a graça de Deus validada em Cristo. Sem Cristo não há graça. Então a graça de Deus, vou repetir, tá? O terceiro tópico. A graça de Deus é validada, pode colocar assim. A graça de Deus é validada em Cristo. Vamos ver o que está escrito aí em João. Deu para escrever aí? Alguém copiou para nós? A graça de Deus é validada em Cristo. Não apareceu ainda, vai aparecer. João... Acho que eles ainda não viram. Tá. João 1,17. O que está escrito lá, Lica? Aí, a Gabi escreveu. Tá bom. Agora João 1,17. Obrigado, Gabi. Vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Está em João 1,17. Então, quando nós utilizamos o termo graça, nós precisamos lembrar que antes de chegar ao pecador, antes do favor me alcançar, ela passa pelo sacrifício feito por quem? Deus. Jesus Cristo, onde? Na cruz. Na cruz. Então, ele é a razão de Deus favorecer a mim, a Eloá, a Alicia, ao João Costa, que eu vi que está aí, a Naí, a Gabi, né? A Joaninha, Lafayette, e todo mundo. Tem um monte de gente aqui que depois eu vou cumprimentar. Bom, em Romanos, no capítulo 5, 15, 17 e 21, o que é que nós lemos? Vamos lá, Lili, que eu vou repetir, para anotarem aí. Romanos 5, 15, 17 e 21. O que está escrito lá? Onde nós lemos o seguinte: porque se pela ofensa de um só morreram muitos. Aqui está falando de quem? De Adão. Pela ofensa de um só morreram muitos. O que diz lá, minha filha? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então o que Adão fez? Todo mundo cair. O que é que Jesus faz? Muitos, não todos, está aqui dizendo, foram abundantes sobre muitos. A graça de Deus. Continua, minha filha. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais do que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, mais uma vez, é uma comparação. Se por um só todos caíram e foram condenados, por um só vem a justificação, não é? Então, vamos lá, terminando. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meus irmãos, olha, não há em nenhum lugar da Escritura qualquer compromisso de Deus para premiar. Deus nunca falou assim, eu vou premiar você porque você foi lá, você foi um bom pai, você é um bom marido, então eu vou premiar todo bom marido, todo bom pai, todo bom empregado, eu vou premiar. Vai ser assim uma condição essa, você foi bom empregado, então eu vou te premiar com promoção, com isso, com aquilo. Deus não. Nós podemos até ser beneficiados, favorecidos por algumas coisas que nós acabamos fazendo, sem dúvida. Mas Deus nunca prometeu pagar qualquer pessoa. Deus não se tornou devedor, nunca, de homem algum, por esse homem fazer o bem. Meus irmãos, minhas irmãs, andar na linha, ser uma pessoa honrada, é o dever de todo ser humano. Todo ser humano. E se é dever, a parte que cabe a cada um é simplesmente... Pode falar. Está escrito ali. Qual é a parte que cabe a todo ser humano? Se é dever. Culpado. Não, roupa não, aqui ó. Se é dever, a parte que cabe a cada um é simplesmente... Fazer. Dever é fazer. Então, se a professora te dá um dever, o que você tem? Fazer. Tem que fazer. Se não fizer, é reprovado. Descumprir os preceitos de Deus torna o ser humano totalmente culpado diante dele. E considerando que não há ninguém perfeito diante do Senhor, então todos se tornaram imerecedores de qualquer prêmio, de qualquer recompensa, de qualquer troca. Deus não faz barganha com pecadores, não. Ele favorece, ele usa a sua graça. Então, diante desta incapacidade humana, Deus veio na pessoa do Filho e fez o que ninguém era capaz de fazer. Então, o que é graça, favor estendido ao pecador, custou um alto preço para o Filho de Deus. Então, o que o Evangelho faz? Aqui eu transcrevi o que está lá no livro, porque eu achei muito bem colocado o que foi dito pelo autor. O que ele diz é o seguinte: o Evangelho anuncia que se não formos salvos pela graça, não seremos salvos de modo nenhum. Esquece as obras. Esquece. Esquece subir a escadaria de joelhos. Esquece segurar uma vela queimando até queimar sua mão. Esquece ficar a noite inteira fazendo uma oração. As obras não salvam. Obras nenhuma salvam. Então, vou continuar lendo. Se não formos salvos pela graça, não seremos salvos de modo nenhum. Ele declara, o Evangelho, declara que fora de Cristo, o dom inefável da graça de Deus, o estado de todos os homens é desesperador, irremediável, sem esperança. O Evangelho trata os homens como criminosos culpados, condenados e mortos. Declara que o moralista mais puro, aquele que fala assim, eu sou um empresário honesto, pago todos os meus impostos, eu sou um homem cumpridor de lei. O Evangelho declara que o moralista mais puro está na mesma condição terrível em que se acha o libertino mais voluptuoso, que o religioso confesso e zeloso, com todas as suas práticas religiosas, não é melhor do que o mais profano e infiel.
que o Evangelho mostra é que um homem de boa índole, diante de Deus, não conquistou terreno. Deus não está devendo nada a ele, como também não deve àquele homem mais terrível e cruel. Não há que se cobrar nada de Deus. Você me chamou, minha filha? Você me perguntou? Não? O Evangelho considera todo descendente de Adão como pecador decaído, corrupto, merecedor do inferno e desvalido. A graça que o Evangelho divulga é a única esperança do homem. Todos permanecem diante de Deus como réus, sentenciados, transgressores da sua santa lei, como criminosos culpados e condenados. Eles não estão à espera de alguma sentença, eles estão esperando a execução da sentença já passada sobre eles. Vejam o que está escrito lá em João, capítulo 3, 18 e Romanos 3, 19. Então anotem aí, por favor, João 3, 18 e Romanos 3, 19. Leia, por favor, Lilica, aqui, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então João está falando sobre Jesus, né? Quem crê em Cristo não é julgado, mas o que não crê já está julgado. E o que o aguarda é a condenação, não é? O que mais, minha filha? Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante a Deus. Ouviram bem o que Paulo está dizendo? Quando alguém achar que é bom, quando alguém achar que é melhor do que outras pessoas, então basta olhar, lançar luz sobre a lei de Deus. E sabe o que Paulo manda fazer? Que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. É isso que a lei faz. Se não for a graça, então todos serão condenados, porque a lei tira a nossa roupa, a lei nos expõe, a lei expõe quem nós somos por dentro, qual é o nosso caráter, qual é a nossa condição espiritual. E a lei então diz que nenhum de nós é capaz de cumprir os mandamentos de Deus, logo todos nós estamos passíveis de condenação. Mas veio Jesus, e por Jesus, pela graça de Deus, então nós podemos ser livres dessa condenação. Não que eu agora vou dizer, então eu já sou bonzinho, agora eu não sou mais aquele terrível pecador. Não! Eu continuo um pecador miserável, terrível, mas um pecador salvo por graça. A única esperança de qualquer pessoa é se render aos pés da cruz de mãos vazias. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, olha aqui, Senhor, eu tenho motivos para o Senhor me deixar entrar no céu. Não! Sem qualquer obra capaz de comprar o favor de Deus e receber a sua salvação, vivendo todos os dias da sua vida para expressar a sua gratidão. Aí sim, depois de ser alcançado por graça, agora resta aquele que se prostrou diante de Deus de mãos vazias, resta viver uma vida de sincera gratidão por não receber de Deus o que de fato ele merece. Eu estou caminhando para o final, viu, gente? Determinado teólogo diz que a graça é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça, tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas, tão contrários a Deus que não podem se voltar para Ele, tão cegos que não podem vê-lo, tão surdos que não podem ouvi-lo e tão mortos que Ele mesmo precisa abrir os seus túmulos e levantá-los para a ressurreição. Então é possível que alguém afirme, então, não importa o que eu faça para ser salvo,
Se Deus não quiser, eu jamais entrarei no céu. Pois isso é graça de Deus, é isso mesmo. Se Deus não usar de graça para comigo, eu nunca entrarei no reino dos céus. A questão é que o nosso conceito de bondade beira a arrogante pretensão de que Deus deve nos premiar por não fazer isto ou aquilo, ou por fazer um bem aqui e outro ali. Cuidado! Como nós vimos, se Deus nos tratasse assim, não seria favor, não seria graça, seria recompensa, seria salário. E considerando que a nossa natureza é pecadora e será até a vinda de Cristo ou até a nossa morte, se não for pela ação de Deus na nossa vida, então nós nunca estaremos inclinados a buscá-lo, fazer a sua vontade, amar os seus preceitos. Termino insistindo nisto. Este é o último parágrafo. Que todos nós, você e eu, roguemos ao Senhor que a sua misericórdia seja sempre abundante sobre cada um de nós. Que a nossa resposta seja uma vida que o sirva como prova de eterna e sincera gratidão pela salvação que nos alcançou. Que Ele nos abençoe. Amém. Tem 1 minutinho para 8h30. O que a gente faz? Vamos cantar uma música? Vamos. E depois a Lilica ora? Até vamos orar? Então, vocês já escolheram um cântico? Sim. Qual? Aquele lá é... Eu te louvo. Eu te Te louvo, né? Eu te... Eu te louvo, ó Deus, você conhece, né? Eu te louvo, eu te amo e eu te adoro. te adoro. Então vamos lá. Eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, pois todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Pois todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Pois todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Pois Todos que te amam brilham como o sol ao amanhecer. Eu te adoro, ó Deus. Vamos lá. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, ó Deus. Pois todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Pois Todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Nós vamos orar, já não temos mais tempo, né? Senão a gente ficaria cantando e cantando e cantando, mas a Lilica vai nos conduzir a Deus. Depois eu me despedirei de vocês cujos nomes estão aqui. Muitos não devem ter o nome porque aparece no celular, no meu, da Márcia, e aqui no tablet não aparece. Mas vamos orar. Vamos lá. Lilica, por favor. Senhor meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos dá. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos fazendo um estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe aquelas famílias que estão participando conosco do estudo bíblico através da live. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos sempre seguir os teus caminhos. E o Senhor sabe que nós não merecemos nada, Senhor. E que o Senhor cuide de nós durante essa noite, para que ela seja
muito boa, muito feliz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom, então eu me despeço aqui do Ronieres, me despeço aqui do tio Noel, da tia Elaine, da Ariane, do Celso Couto, da Gabi, da Joaninho Lafayette, a Maria Xavier, a Dolorinha, o Diácono Sebastião, a Josmaria Cardoso, Dona Dulce, seu Nilson, a Beth, sua querida mãezinha, Dona Alvina, presbítero Bonora e a Dona Elô, a Lídia e o presbítero Garmes, a tia Sandra, não é? Claudemir, Maria Lúcia, a vovó Luzia, o Valdir Pereira, a Valdene Silva, Maria de Jesus, o tio Del e a tia Ju, o Ataíde, Dona Zilda Cardoso, Dona a Marta Soares. Oi, Marta, faz tempo que a gente não te vê aqui. João Costa e a Dona Anaí, não é? Eles? É que ele não sabe, então não pôs. A Rose e o Vitor, né? A Cristina, a Anaí Pereira, agora eu fiz uma confusão, o Gilson e a Elizabeth, a Mirtes, a Edna e o Jean e a Laurivete. Então, esses são os nomes que eu tenho aqui, ó, gente, ó, tá bom? Se o seu nome não apareceu aí, é porque ele apareceu lá no celular da minha esposa ou no que está fazendo a live neste momento. Que Deus abençoe a todos. Lembrando aos irmãos aqui da aliança que domingo, com a graça de Deus, nós teremos a ministração da ceia do Senhor. Quer falar alguma coisa, minha filha? Sim, o João Costa falou, é legal, eles podem ser boas, porém não ao ponto de merecerem a salvação. Exatamente, as pessoas têm alguma bondade porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas essa bondade nunca será suficiente para conquistar a salvação. Obrigado, seu João, obrigado a todos. Domingo às 9 horas, como eu disse, então à noite, nós aqui da Aliança teremos a ministração da ceia do Senhor. Agora a Lulu vai lá e vai desligar para nós a live. Até breve. Deus abençoe a todos vocês.